Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a este culto dominical, realizado pela IPI Central de Brasília, para abençoar o seu coração e a sua família. Hoje nós queremos relembrá-los que nós teremos o culto à noite, um culto ao vivo, onde nós abordaremos o tema da fé cristã, iniciando a série de mensagens sobre crer em Deus em tempo de pandemia. Compartilhe o link, avise os seus amigos, seus familiares, se reúnam no tempo especial que nós teremos logo mais no culto à noite. Nós teremos a mensagem daqui a pouco, do pastor Ézio, no livro de Atos, mas quero lembrar que antes nós vamos rever o tão belo trabalho do nosso coral, regido pelo maestro Emílio e a Cris, com a canção da Asas da Alva. Quero que você louve ao Senhor com esse trabalho, com esse vídeo, com esse hino que foi tão bem elaborado e trabalhado pelo nosso coral. Que Deus abençoe você e que o estudo dos Atos dos Apóstolos seja poderoso para o nosso coração e para a nossa edificação nesta manhã. Deus abençoe a todos.
Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos continuar nessa manhã o nosso estudo no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje a nossa conversa será concentrada nos versículos 2 a 25 do capítulo 8. Mas antes de nós lermos o texto e conversarmos sobre ele, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Deus bendito, nós te adoramos, ó Pai bendito, na beleza da sua santidade. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, estudá-la, nela meditar, nela aprender. Ó Deus, crescer não apenas no conhecimento, mas acima de tudo na vida que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, nos abençoe. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, nós vamos então conversar nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 2 a 25. E o nosso título da conversa dessa manhã é A Igreja Não é Mercado. Mas antes de nós lermos o texto e conversarmos especificamente sobre o texto, é bom que nós situemos esse texto dentro do contexto em que ele se encontra. No encontro do domingo passado, nós conversamos sobre a prisão de Estevão, o seu julgamento, o seu sermão e a sua execução, né? Estevão que foi morto porque os helenistas, os judeus helenistas haviam se revoltado contra o também judeu helenista Estevão por conta da pregação que ele fazia. Nós entendemos que naquele domingo passado, que aquela perseguição de Estevão não foi tanto por conta de outro fato, senão porque Estevão pregava, anunciava a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que provocava grande ira por parte dos judeus que rejeitavam a compreensão de que Jesus Cristo era o Messias. Pois bem, com a morte de Estevão, com a sua morte, acontecem naturalmente alguns efeitos, né, na vida da igreja. A igreja que estava em Jerusalém agora é obrigada a sair de Jerusalém, especialmente os judeus helenistas, que nós vimos no encontro do domingo passado, né, que são aqueles judeus de fala grega que moram fora de Jerusalém, fora da Judéia, e que haviam se locomovido até Jerusalém, Israel especificamente Jerusalém, para celebrar a festa da Páscoa e do Pentecostes. Agora, com a morte de Estevão, nós temos um efeito, né, que é a dispersão desses judeus helenistas que se converteram à fé cristã e agora estão sendo perseguidos pelo fato de serem cristãos. Nós vamos ler o texto e na leitura nós vamos conversar. À medida que o pastor estiver lendo os 25 versículos, nós vamos a cada versículo apontar aquilo que o texto tem para nos ensinar. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Os versos 1 e 2 então nos contam, né, que então no dia do martírio de Estevão desencadeou então uma perseguição aos cristãos que estavam em Jerusalém. Nós já vimos que esse número dos cristãos cresceu absurdamente, né, maravilhosamente, e agora com a morte de Estevão os cristãos perseguidos em Jerusalém estão com a exigência, né, de saírem. E o texto nos conta então que eles são dispersos pela região da Judéia e Samaria. Lembremos-nos de Atos 1:8, né? A promessa do Espírito Santo é para que eles fossem testemunhos em Jerusalém, né, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Portanto, essa perseguição acaba sendo um evento que faz com que a promessa
da vinda do Espírito Santo e o propósito dessa vinda do Espírito Santo se cumpra. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Essa perseguição desencadeia, portanto, que a igreja que estava em Jerusalém possa sair e continuar cumprindo a missão que recebeu. O fato é que eles, então, esses cristãos, possivelmente boa parte deles de fala grega, saem, né, de volta às suas cidades, ou mesmo procurando local para se refugiar. O que nós temos aqui uma compreensão também a partir da realidade já que estamos estudando, é que essa perseguição é dada, né, ou é realizada pelos judeus hebreus aos helenistas cristãos. É como se os helenistas, né, os judeus de fala grega que estavam em Jerusalém, já eram perseguidos porque eram judeus de fala grega. E agora eles se convertem ao cristianismo, fomenta ainda mais essa raiva dos chamados judeus que se achavam originalmente judeus, que se achavam os melhores judeus, porque falavam aramaico, porque eles nasceram em Israel e falavam aramaico. Agora eles começam a perseguir esses judeus de fala grega que haviam se convertido ao cristianismo. Então, duplamente, né, essa perseguição. Eles são perseguidos porque são judeus helenistas, de fala grega, e agora porque são cristãos. O verso 2, no entanto, nos diz que, não obstante toda essa perseguição, homens piedosos, portanto, judeus helenistas, sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. O que demonstra que nem todos os judeus helenistas e todos os judeus estavam perseguindo a igreja, mas uma boa parte, né, pelo menos é o que nos mostra o texto, dos judeus religiosos estavam furiosos com a presença da igreja tão volumosa, né? Presença que não podia ser desconsiderada por conta da grande multidão de cristãos que se encontrava na cidade de Jerusalém. O verso 3 e 4 diz assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Esse versículo 3 nos aponta, então, a história de Paulo, né? Que nós já vimos que já aparecera anteriormente no texto da execução de Estevão, quando nos diz que os homens colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo as suas roupas, né? Os seus utensílios. E agora esse Saulo, que havia participado da execução de Estevão, tem como propósito destruir a igreja. E o texto nos conta então que ele arrastava homens e mulheres lançando da prisão. Paulo vai relatar isso nas suas cartas, 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, Filipenses 3, versículo 6, Gálatas 1, 23, 1 Timóteo 1, 13. Todos esses textos do apóstolo Paulo, ele relata que ele era um perseguidor da igreja, que ele com raiva e ira, ele perseguiu os cristãos. O texto que segue, versículo 4, nos conta da consequência dessa saída. Então, a igreja sai de Jerusalém, os cristãos são perseguidos, exceto os apóstolos que ficam em Jerusalém, nós já vimos isso nos versículos anteriores, e os cristãos saem, né? E dentre esses cristãos nós temos aí o Filipe, aquele que tinha sido eleito para ser um dos diáconos, né? Um dos que serviriam as mulheres helenistas na distribuição dos alimentos e também dos recursos. Versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A consequência é que os dispersos, que saíram, portanto, a igreja perseguida, ia por toda parte pregando. E o primeiro exemplo dessa pregação, e nós entendemos que aqui se trata de um dos muitos fatos que aconteceram, mas Lucas faz questão de registrar esse fato como um exemplo do que aconteceu nessa dispersão, é que o evangelho chega a Samaria através de Filipe, um dos diáconos, né? Versículo 5, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Verso 6, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Verso 7, pois espíritos imundos, gritando em alta voz,
saiu de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Algumas coisas interessantes. Primeiro fato, versículo 5, que Filipe anunciava ao povo da cidade de Samaria que Cristo era o Senhor, que Jesus era o Cristo. Quando ele diz assim, anunciava Cristo ao povo dali, literalmente ele anunciava que Jesus era o Messias esperado. Os samaritanos também esperavam o Messias, né? Os samaritanos também esperavam a vinda de um Salvador, mas de um Salvador que nascesse do seu próprio povo, né, entre os samaritanos. Por conta da divisão já relatada no Antigo Testamento, né, do Reino do Norte e do Sul, o Reino do Norte, cuja capital era Siquém, né, e o monte onde se adorava era o Gerazim, né? Aqui nós temos, já desde o Antigo Testamento, essa rixa, essa briga, essa grande discórdia entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos também tinham compreensão da vida do Messias, mas que o Messias nasceria dentre o seu povo. Os judeus tinham compreensão que o Messias nasceria dentre os judeus. Essa grande discussão, essa grande intriga entre samaritanos e judeus percorre séculos e séculos e séculos. E aqui, então, Filipe vai até Samaria e prega que Jesus é o Messias, que é o esperado. O verso 6 nos diz que a multidão, né, de Samaria fica encantada, né, e dava atenção completa à palavra de Filipe e aos sinais que ele fazia. É interessante notar que essa cidade, então, de Samaria, que era possivelmente aqui Siquém, a capital, né, nesse tempo já em que Atos escreve, que Lucas escreve Atos, melhor dizendo, a cidade já tinha como nome Flávia Neápolis, que significa nova cidade de Flávios. Ela foi reconstruída em homenagem ao imperador Tito Flávios, e ela se chamava nesse período Flávia Neápolis. Hoje essa cidade se chama Nablus, é uma cidade que está lá na Cisjordânia, com mais ou menos 120, 130 mil habitantes. É uma cidade chamada Palestina, né, ali na Cisjordânia. Pois bem, o texto nos conta então que o Filipe pregava e muitos sinais aconteciam, sinais muito próximos daqueles que os apóstolos fizeram em Jerusalém, né, e daquilo que Jesus fala que os discípulos fariam, que era a cura, que era a expulsão de demônios, essa ação que representa a chegada do Evangelho, que faz com que o mal saia, né? Que os espíritos imundos saiam. É uma expressão muito clara de que onde a luz chega, onde o Evangelho chega, a vida muda, a vida é alterada. E o verso 8 conta a consequência disso. Qual é a consequência desse Evangelho que chega tirando o mal e trazendo esperança e trazendo a certeza do que o Messias é Jesus? Verso 8 diz que e houve grande alegria naquela cidade. Verso 9, havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O verso 8 relata então a consequência, né? Que houve alegria, o evangelho que produz alegria, esse evangelho que traz novidade de vida, né, para aquela cidade. Povo cansado também, explorado pelo Império Romano, aquele povo que ansiava por um novo tempo, por um novo estilo de vida, por uma nova vida, por esperança. Agora recebe o anúncio de que Jesus era o Messias. E eles creiam, né? Eles creem nisso, eles se dobram a essa mensagem poderosa de Filipe e algo acontece naquela cidade, a cidade fica alegre, né? O texto nos conta que foi atraído também pela essa pregação de Filipe um chamado Simão, que era um mago, né? que se considerava poderoso. Verso 9 dizia ser alguém muito importante. E todos na cidade, né, em Samaria, davam muita atenção a esse homem, né, dizendo que ele era
grande poder. Simão o mago, né? Que realizava também curas, que realizava prodígios, que realizava artes mágicas, né? Diz o nosso versículo 9. E aqui nós entramos num aspecto muito interessante, porque o pastor já havia dito anteriormente sobre a questão da cura do paralítico, né? Que nós teríamos uma situação que aconteceria após a saída da igreja de Jerusalém, que a igreja vai ter que enfrentar. Porque veja só, o fato do paralítico ter sido curado pelo poder de Jesus, né, com a palavra de Pedro e de João, não foi questionada e não teve nenhuma preocupação naquele texto em particular de dizer que essa cura era uma cura vinda da parte de Deus, porque o ambiente era um ambiente de que todos ali, né, os judeus e os cristãos, acreditavam que os milagres vinham da parte do Deus que faz todos os milagres, que é o Deus da vida, o Deus que pode todas as coisas. Acontece que o evangelho agora está entrando num outro território. A igreja sai de Jerusalém, vai para Samaria e já começa a enfrentar, né, a magia, a feitiçaria, os curandeiros. E aqui sim nós vamos começar a perceber que claramente a igreja tem que demarcar qual é a diferença. Qual é a diferença entre o evangelho e aquilo que o evangelho produz, ou mesmo as curas que advêm, né, na pregação e no poder de Deus que é revelado, daquelas outras práticas mágicas, feitiçarias, que são comuns nesse mundo pagão, nesse mundo politeísta, cheio de divindades, né? E aqui nós vamos perceber, a partir de agora, a igreja enfrentando os desafios externos de um mundo pagão. Ao contrário da igreja em Jerusalém, que a dificuldade da igreja era com os religiosos judeus, que também creem em um só Deus, né? Aqui nós estamos num mundo pagão, em que a igreja vai ter que enfrentar o politeísmo, a igreja vai ter que enfrentar uma gama enorme de religiões, cada uma defendendo a sua verdade, cada uma fazendo os seus, entre aspas, milagres e prodígios. E aqui então nós entramos num outro momento de Atos dos Apóstolos, que é a igreja que tem que pregar o evangelho no mundo pagão. A igreja tem que pregar o evangelho num mundo em que há muitas religiões, há muitas práticas religiosas. E esse homem se define como grande poder, né? Justino Mártir, que nasceu em 100 anos do ano Domini e que vai morrer no ano 165, ano Domini, ano do Senhor. Justino Mártir foi um dos chamados grandes mestres da igreja, um dos pais da igreja. Era natural de Samaria e ele escreve num dos seus livros que na cidade de Samaria havia um tal de Simão que fazia obras de magia, de modo que foi considerado como um deus, sendo cultuado não só por quase todos os samaritanos, mas até por alguns em Roma, que ergueram uma estátua em sua honra. Então, o Justino Mártir conta a história desse tal de Simão, que era adorado como uma divindade em Samaria e até por alguns de Roma. O texto nos conta que esse Simão então se aproxima de Filipe, também tendo a sua atenção atraída para aquilo que Filipe falava. Verso 11, dava atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Então o povo ficava impressionado com as magias do tal Simão o Grande, né? Verso 12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Então aquela cidade que era dominada, né, por esse culto ao Simão o Grande, que se autoconsiderava grande, se considerava poderoso, agora ouvem Filipe, começam a dar crédito à palavra de Filipe, à medida que Filipe pregava o evangelho, que nós temos o conteúdo do evangelho, verso 12, né, que ele evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Queria que você prestasse muita atenção nesse versículo. Qual é o conteúdo da pregação? O que Filipe pregava? Filipe pregava a respeito do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo. E à medida que essas pessoas iam ouvindo a palavra, iam sendo batizados, né, tanto os homens quanto mulheres. Verso
de número 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quero que você preste atenção, porque no versículo anterior, versículo 12, Lucas faz questão de apontar que as pessoas respondem, né, a palavra pregada e se convertem ouvindo a palavra que é pregada por Filipe. Mas quando fala do Simão, fala que ele fica impressionado com os sinais e prodígios praticados por Filipe. Veja que aqui parece-me que o Lucas quer mostrar que a atenção de Simão estava mais voltada para os sinais e para os milagres do que para a palavra. Ele estava muito impressionado com os milagres, muito impressionado com as práticas milagrosas que advinham da presença de Filipe, enquanto que anteriormente havia nos mostrado que as pessoas estavam impressionadas com a pregação de Filipe, com a palavra de Filipe. Verso 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinham recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Então, em Jerusalém, que fica 63 quilômetros de Siquém, na atual Nablus, os apóstolos ficam sabendo então de que as pessoas foram evangelizadas, que elas foram batizadas, eles encaminham então, né, Pedro e João, que vão até Samaria. Verso de número 15, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui nós temos um texto que é muito discutido, que provoca muita discussão teológica, doutrinária, né? Por conta dessa afirmação de que eles haviam sido apenas batizados em nome de Jesus, mas não haviam recebido ainda o Espírito Santo. O pastor não vai discutir nesse texto, nesse momento, essa situação, porque ela vai aparecer em outro momento, em dois outros momentos, essa relação entre a presença dos apóstolos e a descida do Espírito Santo. Então, eu só quero que você preste atenção que aqui há uma situação muito delicada que está sendo apontada, né? Por que delicada? Pedro havia prometido a dádiva do Espírito Santo aos que se arrependessem. Lembra no sermão dele? Todos aqueles que se arrependessem seriam batizados e receberiam a promessa do Espírito Santo. Como então a gente pode entender que os samaritanos poderiam ter crido, né, em Jesus Cristo, recebido o batismo sem receber o Espírito Santo? É claro que nós precisamos entender o que Lucas quer dizer aqui. Será que alguma coisa mudou? Ou será que nós precisamos entender com profundidade qual é o propósito que Lucas tenha relatado isso? Nós vamos novamente, como o pastor quer apontar, nós vamos voltar a esse assunto nos próximos estudos, porque esse assunto vai ser retornado na discussão, ele vai ser apontado em outros textos. Então nós vamos deixar esse assunto para depois, mas quero que você pense sobre isso. Verso 18, quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aqui nós temos então a proposta, né, do Simão Grande, que é pagar os apóstolos em dinheiro para que eles passassem também para Simão esse poder que eles tinham. Veja que nós temos aqui uma prática que na Idade Média os reformadores deram o nome de simonia, né? Que era a prática de quê? De fazer com que valores espirituais fossem vendidos. Então, vender a salvação, vender perdão, vender objetos sagrados, né? Pagar por bênção. Essa prática é chamada de simonia, por conta do Simão. Uma referência ao Simão, que também ofereceu dinheiro para comprar uma coisa que não pode ser comprada por dinheiro, que é a realidade espiritual. Verso 20, mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Verso 21, não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor.
talvez ele o perdoe por esse intento em seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Verso 24, Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eu quero que você preste atenção que o nosso texto, né, a grande parte desse texto da narrativa da pregação de Filipe em Samaria, quer apontar essa intriga entre o Simão o Grande e os apóstolos, entre Simão o Grande que se converte, esse Simão que oferece dinheiro para comprar uma bênção espiritual. Veja que isso ocupa boa parte do texto. Esse aspecto é o aspecto central do texto. O aspecto sobre o batismo no Espírito do Espírito Santo após os cristãos terem sido batizados, como nós lemos no texto, é um assunto secundário para Lucas. Lucas não dá atenção e não explica porque os de Samaria haviam crido em Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Nós vamos entender que isso vai ser explicado posteriormente nos outros textos. Também, Lucas está muito preocupado em apontar o que esse evangelho produz nessa cidade, como esse evangelho enfrenta, né, a prática que é comum, que é os milagres e os grandes feitos, os grandes prodígios, a feitiçaria que é feita em proveito econômico. Então, veja que o fato central do nosso texto é apontar que a igreja chega nesse mundo pagão e tem que enfrentar o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? No mundo pagão, os feiticeiros e os magos, eles fazem as suas práticas mágicas, a sua feitiçaria, mas eles cobram por isso. Eles cobram pela sua prática. E como é que a igreja vai se portar? Daniel Marguerat, no seu livro sobre Atos dos Apóstolos, a história do cristianismo, escreve o seguinte: Lucas se recusa a desligar a espiritualidade da ética e fustiga a venalidade, né? Ele fustiga a venda das coisas espirituais. O anúncio do nome de Jesus Cristo é inseparável da denúncia da exploração financeira das pessoas. Esse laço incontestável entre a ortodoxia e a retidão do procedimento encontra-se no centro do debate lucano com a magia e os magos. Daniel Marguerat está nos mostrando que é central para Lucas essa discussão entre como os apóstolos, como a igreja vai se portar na pregação do evangelho diante de um mundo pagão, de um mundo de feitiçarias e magias, em que o lucro é o ponto principal e a escravização dos outros pela magia, né? Que é a exploração dos outros pela sua fé, né, na magia e na feitiçaria, provoca. Veja só que esse assunto é assunto central nesse texto, porque Lucas está muito preocupado em como a igreja vai enfrentar isso no mundo pagão, quando ela enfrentará com muita clareza, com muita profundidade, com muito impacto, né, esse mundo em que a religião e o dinheiro são inseparáveis. O que nós percebemos então é que Lucas faz uma diferenciação entre magia e o ministério do evangelho, entre magia, feitiçaria, e aqueles que pregam o evangelho. Eu quero apontar isso. Primeiro, Simão declara ser grande. Nós vimos isso no texto. Ele mesmo se declarava grande. Filipe, ao contrário, que é aquele que prega em nome de Cristo, aponta para Cristo. Ele não aponta para si próprio, ele aponta para quem é Jesus. O 2. Simão liga a mensagem ao anunciador, né? Mesmo depois de sua conversão, ele entende que ele precisa, ele é o anunciador, é aquele que faz, que deve ser aplaudido, que deve ser reconhecido. A mensagem está ligada ao sujeito. Enquanto o povo se afeiçoa a Filipe, não por causa de Filipe, mas ao ensinamento de Filipe. Veja que há uma diferença. Enquanto Simão está apontando a personificação daquele que fala, daquele que realiza o milagre, o evangelho aponta para a palavra e não aponta para a pessoa que prega, né? Não aponta para aquele que realiza. 3. Simão fala de si, né? Filipe anuncia o reino de um outro e o nome de um outro. Enquanto Simão se diz grande e aponta sempre para si,
Filipe aponta o nome de outro, Jesus, e o reino do outro, o reino de Deus. Ponto 4, né? Nós vemos que Simão pretende adquirir o carisma, os dons, por dinheiro. Pedro, porém, fala que esse dom é dom, portanto não pode ser comprado por dinheiro. Marguerite continua dizendo o seguinte: por não ter assimilado o deslocamento do centro da vida pela aceitação da boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, Simão recai em seu antigo modo de agir. A fé não pode ser deturpada fazendo-se dela uma ocasião de se autoafirmar, nem pode os dons espirituais serem instrumentalizados como meios para ganhar poder. Vamos refletir sobre esse texto? Primeiro, o texto nos adverte que milagres podem vir de outras fontes. Tal advertência continua sendo importante para nós nesses dias. Veja que o texto nos deixa claro que nem todo milagre vem da parte de Deus, que nem todo milagre é chancelado pela graça de Deus, nem todo prodígio, nem todo grande feito representa ser um ato da graça e do amor de Deus. Como nós podemos ter essa advertência também para os nossos dias? Segunda pergunta para você e para o meu coração. O Evangelho trouxe alegria à cidade de Samaria. Você se lembra quando foi impactado pelo poder do Evangelho? Tal lembrança te traz regozijo. Quando você se lembra do momento em que você teve encontro com Cristo ou foi encontrado por Cristo. Quando você foi impactado pelo poder do Evangelho que te trouxe nova vida. Quando você se recorda disso, você se sente feliz, você tem alegria. Como nós precisamos recuperar no coração essa nossa lembrança daquilo que Cristo faz por nós e fez por nós, para que nós possamos ter um coração alegre, um coração contente, né? Esse coração que é capaz de enfrentar as tribulações, as dificuldades, sem perder de vista que a nossa alegria está nele e a nossa alegria é Ele. E o ponto 3, a pergunta 3 é: e o nosso testemunho do Evangelho tem trazido alegria às pessoas? Ora, se a pregação do Evangelho lá em Samaria trouxe alegria para o povo, significa dois aspectos, né? Primeiro, é que nós temos que nos alegrar pelo fato de termos sido impactados pelo Evangelho, de ter o nosso coração impactado pelo poder de Deus. Segundo, é que a nossa pregação do Evangelho tem que produzir alegria nas pessoas, tem que produzir paz nas pessoas, né? Será que temos feito isso? Será que a nossa pregação tem promovido alegria às pessoas? E por último, Lucas aponta a diferença entre magos, feiticeiros e os ministros, servos do Evangelho de Cristo. Fica claro no nosso texto a diferença entre os feiticeiros, os magos, e o mago Simão, e o Filipe, o ministro, servo da palavra. Essas diferenças continuam sendo importantes para a igreja em nossos dias. É claro que essa pergunta precisa ser enfrentada por nós cristãos em todo o tempo. Talvez nesse nosso momento enquanto igreja, mais do que nunca precisamos ter consciência de que muitos usam do Evangelho, ao invés de serem instrumentos da graça de Deus para servirem ao Evangelho, eles se servem do Evangelho, né? Eles se tornam aqueles que usam do Evangelho para obter poder, para obter riqueza e não para proclamar a salvação que traz alegria, mas a pregação que traz opressão, que traz exploração, que faz com que coisas espirituais sejam vendidas. Essas práticas, será que são comuns no nosso dia? Será que igrejas abrem suas portas para proclamar o Evangelho ou para vender coisas, para vender fé, para vender bênção, para vender prosperidade, para vender cura? De acordo com o nosso texto, isso está próximo de Filipe ou próximo da magia de Simão? Vamos pensar nisso? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu cuidado, obrigado pela sua palavra, que sempre, sempre continua sendo palavra do Senhor, capaz de nos retirar do coração toda a nossa idolatria, tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos converter a Ti, nos fazer voltar mais e mais para a Tua presença, reconhecer o Teu grande amor. Dá-nos a Tua bênção, abençoando a nossa vida, a nossa família, Deus, a nossa casa, abençoando o nosso país,
abençoando a nossa cidade, abençoando o mundo, nesse momento tão perturbado. Mais uma vez nos colocamos diante do Senhor enquanto igreja e clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vidas sendo ceifadas. Deus, a negligência por parte daqueles que nos governam, a imprudência daqueles que nos governam. Deus, tem misericórdia. Precisamos do Senhor, precisamos do milagre do Senhor, para que menos vidas sejam poupadas, que menos vidas sejam ceifadas nesse tempo de tanta confusão. Ó Deus bendito, abençoa a nossa nação. Nesses dias tão conturbados que vivemos, tão perplexos, nos encontramos. Nosso coração espera em Ti, confia em Ti, porque sabemos que o Senhor sabe e sempre sabe o que é melhor para nós. Mas não nos deixe, Senhor, perder essa noção, perder essa direção, perder esse controle, para que não caiamos no desespero, na angústia e andemos pelo mundo como aqueles que não têm esperança. Que a nossa vida possa refletir a nossa alegria de estar com o Senhor, de saber que o Senhor está conosco, de caminhar nessa certeza todos os dias, vivendo como aqueles que são portadores da esperança e que por isso proclamam esperança. São portadores de paz e por isso proclamam paz. São portadores do amor, por isso vivem o amor. Que o Senhor possa nos abençoar, para que mais e mais sejamos igreja parecida com o Senhor Jesus Cristo. E menos, cada dia menos, haja no nosso meio qualquer prática parecida com essa de Simão, que nos envergonha, sempre nos envergonhou na história da igreja, porque ela anula Jesus Cristo, anula a graça, anula aquilo que é ser igreja. Nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.